Eu vou deixar o microfone desligado, porque está muito quente aqui, o ventilador está ligado, tá A certo? partir desse momento, já está sendo gravada a nossa reunião. Eu desejo a todos uma excelente formação, um excelente curso na tarde de hoje. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, sejam acolhidos agora. E eu vou passar agora as palavras aí para a nossa diretora do departamento de gestão da aprendizagem, a professora Andresa, é quem vai dar esse início nessa tarde de hoje, deixando para vocês muito conhecimento. Então, professora Andresa, seja bem-vinda e agora é com você o comando, viu? Obrigada, Fabiana. Vamos formalizar então, né? Boa tarde novamente. Vamos iniciar nossa pauta formativa do eixo 2, apresentando o material para vocês. A nossa temática é a gestão pedagógica com foco na gestão de resultados. E nós fizemos uma apresentação, vou repetir aqui, a professora Ana Carolina, que estava no seminário integrado da sexta-feira, temos eu, que estou aqui falando com vocês, Elane, que já deu oi, Iris Virgínia, professora, coordenadora dos anos iniciais. Pode passar, Lu, deixar no modo de apresentação. O professor José Ricardo, a professora Moniza e o professor Wesley Tiago. Né? Justificamos aqui a ausência do professor Wesley Tiago. Como uma ementa, essa ementa aqui está organizada em 5 tópicos. E aí eu peço para a Lu passar. Aqui não está em modo apresentação ainda não, Lu. Já está aí para você? Está com a lâmina pequena. Elane, está desconfigurado. Acho melhor eu apresentar. Se quiser, eu apresento aqui, viu? Eu vou preparar a apresentação aqui. Está desconfigurado para ela. Então, vamos adiantando, né? Por falar da pauta. A pauta, a ementa, ela está organizada em 5 temáticas, e essas 5 temáticas, elas colaboram para o bom trabalho da equipe pedagógica da escola, né? Diretor, coordenador, principalmente o coordenador, que é quem faz a gestão pedagógica. Então, nós temos aqui como tópico 1, os fundamentos da gestão pedagógica. 2, a organização da gestão da aprendizagem, que é o currículo de Sergipe, a cultura escolar e a coordenação pedagógica. 3, o sistema de avaliação da aprendizagem de socorro, que é o SAS, né? E vamos falar dos seus indicadores externos e internos da aprendizagem. Vamos trabalhar no tópico 4, os projetos pedagógicos integradores e os temas contemporâneos transversais. E o tópico 5, o acompanhamento do aluno compartilhado aí com a família. Como objetivo da nossa formação, nós esperamos, né, oferecer a vocês, cursistas, possibilidades para refletirem sobre a gestão pedagógica que é desenvolvida no ambiente escolar, de modo a elevar a aprendizagem dos nossos alunos no processo educativo. Então, esperamos que esse objetivo seja alcançado, ao possibilitar essas reflexões, não é? E como fundamento da gestão pedagógica, eu vou convidar a nossa querida Elane. Vocês viram aí que a gente colocou uma musiquinha, né? Ela e Luciana me perguntou aqui no privado, tem áudio não essa música? Assim, não, é assim mesmo, né? Para o pessoal começar a despertar curiosidade para a letra da música. Então, aí a Elane vai fazer um comentário para nós. Isso mesmo, gente. Nós escolhemos essa canção porque essa letra fala muito da nossa pauta formativa desta tarde, né? E hoje eu quero dizer para você, coordenador, para você, diretor, que você é o coração da escola. É em você que tudo pulsa, você é a pessoa que faz a vida jorrar na escola, né? E quem faz isso, quem vive como você vive, não se apavora com o novo, não se apavora com as dificuldades, né? Porque sabe, acredita na semente que cultiva, que carrega dentro de si, essa semente do amor. Então, assim, nós queremos dar continuidade a essa tarde, não é, Andresa Matos? Oi, Patrícia levantou a mão, Elane. Eu gostaria de saber se ela quiser falar ou se foi por equívoco, mas pode falar, Patrícia.
Verdade, essa semente do amor, semente do amor. É porque foi equívoco, pronto, só é clicar lá na mãozinha que basta, tá bom? Essa semente do amor, né, que a Elane falou, é uma semente que é plantada diariamente, que nasce também diariamente com cada aluno que aprende, né? E essa aprendizagem, ela está principalmente aí no trabalho da gestão pedagógica, no trabalho dos professores, e aí a gente segue para entrar e conhecer um pouco mesmo do nosso tópico, que é o fundamento da gestão pedagógica. Então, veja, a gestão pedagógica, gente, ela é responsável pelo planejamento da escola. Então, é a gestão pedagógica quem define as diretrizes e práticas educacionais que devem ser adotadas na escola. Ou seja, ela trabalha diretamente com a atividade fim da escola. E qual é a principal finalidade da escola? É gerar a aprendizagem dos nossos alunos. Né? Então, pensando nesse sentido de gerar aprendizagem, a gente segue e começa a refletir sobre os 7 pilares da gestão escolar. Pensem comigo, eu falei em gestão pedagógica e trouxe 7 pilares da gestão escolar. Por quê? Porque são dois elementos do universo educacional da escola que estão interligados. Vamos pensar o que é a gestão escolar. Ela é uma espécie de modelo educacional elaborado pela instituição de ensino. Então, todo o conjunto que o diretor, o coordenador, os secretários, os professores, que toda a equipe que compõe a escola for organizar enquanto normas, enquanto concepção pedagógica, todo esse conjunto, ele colabora para gerar o modelo da gestão pedagógica da escola. E entre os pilares da gestão pedagógica, nós temos aí esse primeiro, que chegou aí se destacando, que é a gestão pedagógica. Então, ou seja, a gestão pedagógica é o primeiro pilar da gestão escolar. E quais são os outros pilares, né? Vamos seguindo. Temos gestão administrativa, temos gestão financeira, temos a gestão de recursos humanos, temos a gestão de comunicação, 6, a gestão de tempo e qualidade, e 7, a gestão de controle acadêmico escolar relacionado aí ao cotidiano, à vida escolar em si do aluno. Agora, veja, entre esses pilares, nós temos um se destacando, que é a gestão pedagógica, que é o centro da nossa pauta formativa de hoje. Então, seguindo, né, esses pilares e pensando que a gestão escolar, ela é o todo, que envolve o todo, e que dentro da gestão escolar nós temos a gestão pedagógica, vamos seguir e ver um pouco mais sobre essas atribuições do coordenador. Por quê? Porque a pessoa que é a referência da gestão pedagógica é o coordenador. Então, o diretor precisa, sim, tomar conhecimento de tudo que é inerente ao coordenador. Por quê? Porque eles precisam trabalhar em harmonia, né? Um complementando o outro. Então, quais são as primeiras atribuições? Vamos lá. Implementar as ações do PPP. A Cássia pediu para voltar. Volte aí, Elane. Eu acho que ela quer falar sobre esses pilares, né? São 7 pilares. Esse material vai ficar lá na plataforma, viu, Cássia? Se eu não estou enganada, a Juscelino já colocou lá no AVA, caso alguém queira baixar também para acompanhar. Você quer fazer alguma pergunta, Cássia, agora? Pode falar, Cássia. Ah, não quer não. Tá bom, meu bem. Então, aqui estão 7 pilares da gestão pedagógica, né, que tem à frente o coordenador. Então, vamos seguindo com as atribuições do coordenador. No primeiro dia, no eixo pedagógico 1, vocês já viram o PPP como instrumento da gestão democrática, né? Então, é muito importante. Quem ainda não enviou o seu PPP revisado lá para a inspeção escolar, por favor, faça essa revisão. É muito importante que a escola, que as práticas pedagógicas da escola reflitam as ações que estão lá escritas e delineadas no PPP. Então, vamos seguindo. Implementar as ações do PPP, realizar reuniões para planejamento pedagógico,
Então, cabe ao coordenador reunir os seus professores, né, reunir todo o corpo docente para planejar, elaborar e implementar projetos pedagógicos integradores, né? Então, toda a escola aqui desenvolve projetos, então, quem já faz, ótimo. Então, entre essas atribuições que nós vamos elencando aqui, eu acredito que cabe uma reflexão assim, ó, o que é que eu estou fazendo menos? Porque entre essas atribuições, todas aqui eu acredito que vocês já fazem. Eu acho que a reflexão é qual a atribuição dessa que eu estou fazendo menos? Ou então, qual a atribuição que eu possa qualificar mais na minha prática? E quem não é, né, ainda coordenador, se tiver alguém aí novo, que deve ter alguém novo aqui nessa nova função, parar para pensar no dia a dia do que vai ser desenvolvido na escola. Então, elaborar e implementar projetos pedagógicos integradores. 4, aprimorar as metodologias de ensino. Porque, veja, eu revisei o PPP, já estava tudo bonitinho, bacana no PPP, mas só que o PPP ficou lá na gaveta, eu não estou colocando nada em prática. Então, o coordenador e o diretor, né, precisam pensar, cada um em sua esfera, quais das ações que estão lá no PPP que não estão sendo postas em práticas. Então, também que adianta a gente elaborar um projeto pedagógico, né, bacana, e ele acabar esquecido também no decorrer. Ou seja, eu preciso elaborar e eu preciso implementar essas ações. Ao implementar as ações, eu vou perceber quais práticas pedagógicas precisam ser revisitadas, quais delas precisam ter um novo olhar para dar uma qualificada e a gente avançar num processo de aprendizagem dos nossos alunos. Vamos lá, atribuição 5. Engajar todos os envolvidos no processo educacional, no cumprimento dos objetivos e metas, né? Todos que compõem a escola precisam saber o que é que a escola pretende para que todos sigam o mesmo direcionamento. E para cumprir, né, esses objetivos e essas metas aí que a escola propôs em suas ações pedagógicas. Como vocês coordenar a realização de reunião com o conselho de classe. É uma coisa que está carente em nosso sistema de ensino, as reuniões com o conselho de classe. É algo que precisa ser resgatado, que precisa ser consolidado, porque é numa reunião do conselho de classe que diretor, coordenador, secretário, seus professores quem vão debater sobre as dificuldades dos alunos e propor estratégias para que eles possam avançar no seu processo de aprendizagem. Seguindo, e manter contato com os responsáveis sobre a aprendizagem dos estudantes. Né? Nós vamos ter mais lá na frente um tópico específico sobre essa relação escola-família. Então, essas são as principais atribuições, né? Existem inúmeras atribuições, né? Então, aqui nós trouxemos algumas que nós consideramos mais urgentes, e aí cada um começa a pensar quais ações eu posso desenvolver mais. Eu já faço, beleza? Eu ainda não estou fazendo, o que é que eu preciso resgatar, o que é que eu preciso consolidar, né? E até nas que eu já estou fazendo, como é que eu posso me reinventar para tentar dar uma nova roupagem às ações que eu já desenvolvo. Então, seguindo aí, nós temos as áreas de atuação da gestão pedagógica. Pensando no todo que o coordenador faz, já que eu falei que são inúmeras as atribuições, nós vamos apresentar aqui para vocês algumas áreas dessa gestão. A primeira é a gestão do currículo. Ou seja, tudo acontece se a escola tiver foco em um currículo. Para nós, o currículo é o currículo de Sergipe. Nós também, na próxima pauta, vamos aprofundar sobre essa temática. Ter foco na gestão do currículo é ver se o professor está desenvolvendo, se ele está implementando o currículo na sala de aula, saber se quem está mais avançado, quem está tão atrasado, o porquê, o que é que está acontecendo, né? Então, fazer aí essa gestão do currículo juntamente com os seus professores. A área de atuação número 2 é uma área que está completamente, pode passar, Ilana, é uma área que está ligada ao currículo, que é a gestão da ação docente, ou seja,
para eu fazer a gestão de currículo, como eu falei, eu não posso desvincular da figura do professor, né? Eu tenho que trabalhar interligado aí com o professor. E essa gestão 3 de patrimônio não é o patrimônio somente material, que a escola tem cadeira, tem mesa, mas, assim, vamos dar um foco especial aos recursos pedagógicos, ao patrimônio direcionado aos recursos pedagógicos que a escola tem. Por quê? Porque muitas vezes acontece de a escola ter recursos pedagógicos, mas que estão lá guardados e que não chega na sala de aula. E algumas vezes não chega porque o professor também não tinha conhecimento, né? Nós já vimos esses casos aqui na nossa rede. Então, vamos saber o que é que tem na escola, qual a potencialidade, quais as carências também, né? Para que a gente possa atuar junto aí com o PDDE para adquirir os recursos pedagógicos que entrarão aí e passarão a compor a gestão do patrimônio. Uma outra gestão, né, que aí observe que está bem lá no topo destacado, é a gestão de resultados. Por quê? Porque nós precisamos de resultados. Cada atuação, né, que nós desenvolvemos, cada função que nós desenvolvemos, espera-se que a gente apresente resultados para essa função. Então, teve todo um trabalho aí da CAGE, né, em um determinado momento, nós da equipe do DGAP, soubemos que nós iríamos fazer aqui esse trabalho com vocês. Então, esperamos dar resultados, né? Então, cada um com sua atribuição precisa dar resultado. E qual o resultado que a gente vê propriamente dito no universo escolar? É a aprendizagem dos nossos alunos acontecendo. E se a aprendizagem não está acontecendo, nós precisamos nos perguntar o porquê. Por que essa aprendizagem não está acontecendo? Né? Não somente procurar culpados, mas se perguntar o porquê não aconteceu e tentar todos juntos, em união, traçar as metas para que essa aprendizagem venha acontecer. E ela está diretamente ligada ao currículo. E aí a gente já entra em uma segunda pauta, né, que é a organização da gestão da aprendizagem por meio do currículo de Sergipe, da cultura escolar e o trabalho da coordenação pedagógica como um todo. E aí eu convido a professora Elane para, mais uma vez, fazer uma reflexão conosco sobre a nossa música de acolhida. A próxima estrofe vai dizer assim: às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar, porque nós sabemos que toda essa implementação, que todo esse processo que nós já vemos realizando desde 2018, não é fácil, porque tudo que é novo às vezes nos assusta, mas a gente não pode deixar de sonhar. E qual é esse grande sonho que nós como rede temos? O sonho de ver esse currículo implementado, os nossos estudantes agindo como protagonistas do aprender, né? E isso sim é o que vai trazer para nós essa felicidade. Por mais que demore um pouco, mas nós não somos de perder o ânimo. Nós não somos de perder o ânimo, né? Nós vamos seguir em frente. Nós vamos seguir em frente, não é, Andresa? Verdade, está complicado, né, Elane? Eu acabei interrompendo você, peço desculpas. Esse sonho, como a Elane falou, né, de ver o currículo implementado, a aprendizagem acontecendo, é uma situação que está complicada em Nossa Senhora do Socorro, em todo o Sergipe, no Brasil e no mundo. Né? Os países, não é só o Brasil, não é só Socorro, os países estão se movimentando para trabalhar 2022, recompondo a aprendizagem dos alunos. Né? Todos estão voltados para olhar para o aluno e ver o que ele não aprendeu e resgatar essa aprendizagem, devolver a esse aluno que ele deveria, o seu direito de aprendizagem, o que ele deveria ter aprendido. E um desses caminhos vai ser com a implementação do currículo de Sergipe.
né? Todos aqui já conhecem o currículo de Sergipe, já sabem da BNCC, né? Nós trouxemos aqui só como um elo, porque não tem como falar do currículo de Sergipe sem falar da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo a partir do qual os currículos de todos os estados foram construídos. Então, assim, ainda existe muita confusão. Eu estava conversando com um professor recentemente e eu falei assim para ele: professor, dê uma analisada no currículo de Sergipe, nesse componente X. Aí ele falou: não, já estou aqui com a BNCC aberta. Ou seja, a BNCC não é o currículo, né? A BNCC é um documento normativo que é a referência para todo o Brasil. É da BNCC que vem o alinhamento do livro didático, dos materiais de recursos pedagógicos que o MEC disponibiliza, das avaliações externas, é da BNCC. Mas o currículo que se efetiva mas a aprendizagem em si, que vai se efetivar em cada estado, vem do currículo daquele estado. Como tem o currículo de Sergipe, o currículo de todo o estado, e existem diferenças entre o currículo de Sergipe, o currículo da Bahia, o currículo do estado de São Paulo, e assim por diante. Então, quando a gente falar de currículo, não é para irmos pesquisar na BNCC. Para falar de currículo, nós temos que pesquisar no currículo de Sergipe, que é o documento normatizado no Sistema Municipal de Ensino de Nossa Senhora do Socorro, para ser desenvolvido nas salas de aula. Pode seguir. E quando a gente fala em questão de currículo, eu chamo só a atenção para uma coisa, né? Porque nós, em 2021, nós não trabalhamos totalmente com a implementação do currículo, né? Por conta da pandemia, a gente fez uma priorização curricular. A secretaria analisou o currículo e retirou do currículo de Sergipe as principais habilidades de cada ano e fez uma priorização curricular. Então, agora, o foco de implementação na sala de aula vai ser o processo de priorização. O currículo como um todo não vai ser mais utilizado como referência porque ele é amplo e pelas condições que nós estamos vivenciando como efeito da pandemia, nós vamos trabalhar agora com priorização curricular, mas esse é um outro aprofundamento, tá? Então, pensando em implementar o currículo de Sergipe, qual a função do coordenador, do diretor, enquanto implementação desse currículo? Aí vem, mais uma vez, o PPP. Gente, o PPP está em tudo. Olha ele aqui novamente, né? Então, só que essa etapa, nós vamos colocar aqui as etapas de implementação e vocês vão ver, olha, eu já fiz essa etapa. Olha, eu fiz aquela também. Aí vocês vão olhando qual etapa, quem já está na escola há mais tempo, né? Vai olhando aí qual etapa precisa ser implementada ou precisa ser consolidada, certo? Então, revisão dos PPPs. Nós sabemos que um grande percentual das escolas já fizeram, né? Esses dias eu não falei com o Sueli, não sei se alguma escola ainda está devendo a entrega dessa revisão aí do PPP, mas aí a maioria já tem essa referência. 2, planejamento alinhado ao currículo de Sergipe. Então, gente, quando nós formos planejar e reunir o professor para planejar, eu tenho que saber o que é que ele está usando como referência. O que é que você está usando como referência para planejar? Aí ele vai dizer o livro didático. O livro didático é currículo? Não, o livro didático é um recurso de apoio à aprendizagem. Eu não posso seguir a sequência do meu planejamento pelo livro didático. Por isso que existem os currículos, né? Porque antes a gente só usava o livro. Mas essa é uma quebra de cultura, é uma quebra de paradigma, é um processo cultural em que as pessoas têm que se acostumarem a planejar a partir de um currículo. No caso, o currículo priorizado. Vamos uma terceira atribuição, que é orientar os professores na readequação da sua prática pedagógica. O que é isso? É eu saber assim, o currículo de Sergipe, para ele ser implementado, o que é que ele precisa enquanto prática pedagógica? Se eu ficar com aquela rotina de copiar no quadro e o aluno copiar a atividade no caderno, isso aí é uma metodologia passiva. O aluno está sendo passivo, ele está lá copiando, né? Então, a gente está com práticas tradicionais que não estão alinhadas ao currículo de Sergipe.
Então, eu preciso, enquanto coordenadora também, parar para estudar. O que é essa prática pedagógica ativa? São ações, né, que a gente chama de metodologias ativas, são ações que colocam o aluno para ser protagonista. E também já seria uma outra formação aqui para vocês, mas já dá para acender aqui a luzinha para a gente começar a refletir sobre o processo da minha atribuição enquanto equipe gestora, né? Então, diretor e coordenador unidos para trilharem esse caminho. Vamos ver uma outra linha. Eu vou deixar o aberto, né, para a Iris, Moniz, a Ricardo, a Alana, quem quiser complementar, vocês fiquem à vontade, viu? Estou vendo aí vocês olhando para mim sem falarem nada, sei. E aí, olha, tópico 4, o pessoal também fica à vontade para fazer perguntas, né? Os cursistas. O tópico 4 é contextualizar as ações com a cultura local. Esse tópico 2 fala assim, olha, organização da gestão da aprendizagem, currículo de Sergipe, cultura escolar. Ao fazer qualquer coisa, eu não posso esquecer a cultura local, né? Então, isso é algo que eu vejo muito forte já nas escolas, né? Então, só que muitas vezes tem essa cultura escolar e que não está também tão associada, em alguns lugares não está associada à cultura do bairro, e nem a socorro. Por isso que surgiu a necessidade de, em 2017, a Secretaria de Educação implementar aquele projeto Lugar Onde Vivo, que é para quê? Para que a cultura local se aqueça, para que ela chegue até o chão da sala de aula. E a ideia é que isso é algo permanente. Ou seja, que nos projetos pedagógicos que forem desenvolvidos, vocês tragam sempre o contexto da cultura local. Porque o que é que adianta eu falar de zona urbana e zona rural se eu vou mostrar foto para o meu aluno de zona urbana de São Paulo? Se aqui em Socorro nós temos grandes centros, né, como o Complexo Adataiçoca, que é uma zona urbana. E isso não está distante, não. Eu não estou falando algo que está distante da nossa realidade, porque no processo de elaboração das atividades dos CACs, a gente viu muito isso, né? Então, a atividade estava bacana, mas na hora de o professor ilustrar com uma imagem, via uma imagem de algo externo. Então, ou seja, a gente sabe, mas às vezes na hora de praticar acaba esquecendo. Então, por isso esse lembrete, né? Vamos manter vivos os elementos da cultura local e trazê-los realmente para o contexto da aprendizagem da escola. Porque não adianta eu saber e, na hora de praticar, trazer elementos externos como exemplo da aprendizagem dos nossos alunos. A atribuição aí, número 5, ter foco nas habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais sempre foram importantes no ambiente escolar. Entretanto, após a implementação da BNCC, né, é que ela se tornou imperativa. Ela ganhou um boom, ela ganhou papel de destaque no cenário educacional. Então, nós temos na Secretaria de Educação o projeto daqui para frente, que trabalha com habilidade socioemocional. Temos aqui a professora Mônica, que eu vi que ela falou alguma coisa aqui no início. Um abraço, Mônica. Em seu nome, né, eu parabenizo a todos que fazem daqui para frente e organizam as ações de socioemocional, que são muito relevantes ao processo de aprendizagem dos nossos alunos. E a atribuição número 6 é a escolha do material didático. E é muito importante essa escolha do material didático, porque às vezes a gente acha, já tem um livro didático, já chegou, ou já tem um material lá, mas vamos pensar, né? Esse material didático está alinhado ao currículo de Sergipe? Esse material didático pode muitas vezes estar alinhado, mas o uso dele está sendo efetivo, né? Então, não é só escolher, é escolher e traçar as orientações para o uso desse material didático, né? E, por fim, nós temos aí a formação de professores. A formação de professores no ambiente escolar é importantíssima, né? Tanto que, no decorrer de 2018, 2019, tinha formação de horas de estudo coordenadas pela secretaria e outras coordenadas pela escola, né? Então, é muito importante
que a equipe diretiva, diretor, principalmente o coordenador, né, nesse processo, mas o diretor sim, porque um apoia no outro em seus momentos de fraquezas. Eu tenho que reconhecer que eu tenho uma fragilidade e pedir apoio. E eu tenho que ter essa mão que me estenda. Ou seja, tanto o diretor pedindo apoio ao coordenador, quanto o coordenador pedindo apoio ao diretor. E esse processo de formação é de suma importância que aconteça também no ambiente escolar. Andresa, Pois não, meu amor. Nesse sentido aí do que você falou, assim, não se trata apenas de fraqueza, não, né? Mas a gente sabe, assim, que essa relação mútua de ajuda, de cumplicidade, ela contribui para que as coisas andem da melhor forma na escola. Então, Verdade. é realmente pegar na mão em todos os sentidos, né? Em todos os projetos, em todas as ações, em todos os momentos. E um ajuda o outro mesmo, né? Porque nós precisamos disso, né? Todos nós. Perfeito, Moniza, perfeito. E aí, quando nós, né, damos as mãos e pode passar, e vamos pensar em desenvolver as ações do projeto pedagógico da escola, a gente consegue visualizar esse ciclo de gestão de ensino, que nas pesquisas, né, tem essa siglazinha de CGE. A siglazinha, Anísia. Obrigada, meu amor. Então, esse ciclo de gestão de ensino, para que esse ciclo? É uma forma de cada um de nós, né, nos organizarmos para tentar desenvolver algo. Então, veja, a primeira parte de tudo é o planejamento, que está em Lilás. Para eu desenvolver um projeto para alcançar resultados, e esses resultados nós tratamos aqui como a aprendizagem dos alunos, é planejar, né? Para qualquer coisa precisa planejar. Para nós estarmos aqui hoje com vocês, nós paramos para planejar o que a gente ia fazer. Depois nós desenvolvemos as ações do que nós iríamos fazer aqui hoje. Nós fizemos uma avaliação crítica do material, né? Analisamos criticamente e faço, olha, gente, não é para ter receio de falar, não. O que não tiver bom, vamos falar que a hora de a gente corrigir é essa. Então, nós fizemos uma avaliação crítica do material e, nesse processo, a gente avançou muito, dando qualidade ao material e fizemos agora aqui a intervenção pedagógica, que é ação, né? Eu falei do ciclo de gestão, citando o trabalho que a gente desenvolveu para estar aqui hoje com vocês. Então, no universo escolar, porque todo mundo sabe disso, mas a questão é que a gente já sabe. A gente planeja, desenvolve, faz a avaliação e faz a Ok, então, lembre do objetivo da nossa inicial, da nossa formação, é oferecer possibilidades de reflexão. Porque nós, como somos da área da educação, já bebemos desses conhecimentos. Eles já fazem parte da nossa rotina. O que precisa pensar agora é por que muitas vezes eu executo uma ação sem planejar. Porque às vezes eu planejo e já vou direto para a intervenção, se eu não avaliei. E qual é a diferença da intervenção e do desenvolvimento? Olha, eu planejei, vou desenvolver, vou efetivar lá a ação. Né? No nosso caso aqui foi organizar todo o material da vida, esse material. E a intervenção é fazer uma análise do que dá certo, do que não deu certo, do que precisa mudar. E a intervenção pedagógica vamos pensar em um contexto de projeto que a escola esteja desenvolvendo, chegar assim, o projeto é de um mês, a duração é de um mês, é chegar lá com 15 dias de desenvolvimento do projeto e fazer uma avaliação. E aí, já deu certo esses primeiros 15 dias? O que era para ter sido feito que ainda não foi feito? E aí a gente intervém, né? Vê o que precisa fazer, por que não conseguiu fazer e encontra as possibilidades. E se realmente não for algo que não seja possível fazer, redireciona e coloca uma outra ação. Mas é muito importante a gente ter esses momentos de reflexão no universo escolar. Nós sabemos que no dia a dia da escola, né, tem muitas atribuições e as questões pedagógicas, né, acabam sendo atropeladas, porque tem várias urgências. Isso em reuniões, nós já conversamos muito sobre isso. Mas aqui, para o momento do curso, né, de formação de gestores, é o momento de a gente parar para pensar.
sempre qual dessas ações eu estou fazendo menos. O que é que eu vou usar? Eu vou tentar qualificar na minha prática pedagógica. Eu vou precisar planejar a partir do zero e planejar que eu estou planejando pouco. Ah, não, eu planejo, eu desenvolvo e culmino, mas eu não estou avaliando. Então, será que eu não tenho que parar em algum momento e avaliar sobre essas etapas? Se está dando certo, ai, bacana, está dando certo, o projeto está andando, e assim seguir. Né? E aqui a gente faz uma reflexão para ver como estão sendo esses resultados, né? Trazendo toda essa ação aí da escola para esse foco de aprendizagem, como é que está sendo como é que estão sendo os resultados de aprendizagem nas avaliações externas dos nossos alunos. E com essa reflexão, a gente chama aí a próxima pauta, né, que é a pauta formativa 3. Ricardo, eu vou chamar a Elane primeiro para fazer a reflexão aqui inicial, porque vocês perceberam, né? Sempre que uma pauta chega, Elane marca a presença para dizer assim, agora respire, né? Agora ela acalma a nossa ansiedade, a gente que fala um pouquinho demais, ela vem com essa leveza que ela tem, né? Com esse dom de acalmar e traz uma reflexão aí para a gente. Vamos lá, Elane. Eu aprendi com minha amiga Mônica, que está na sala, que 70% é água, é respiração e 30% é água. Então, quando a gente fala de indicadores, né? Quando a gente fala de SAEB, quando a gente fala de SAESE, de avaliação externa, de SAS, essa implementação tão importante, tão única, né? Nós somos pioneiros nisso no Estado. A gente olha para vocês e vê que vocês são guerreiros. Guerreiros, e guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. E olhando para essa trajetória que Socorro tem, contando com a participação ativa de vocês, eu posso dizer, nós somos guerreiros, né? E não há ninguém que vai poder atrasar a sua vitória, a vitória da sua escola, a vitória do aprendizado do seu aluno, porque você é esse guerreiro. Então, quando tiver difícil, beba água, respire e segue em frente. Pode chegar, professor Ricardo. Guerreira Elaine, professora Elaine, belas palavras. Quero estender aqui, me senti lisonjeado, tá? Eu sim reconheço que sou um guerreiro, mas diante de tantas guerreiras que nós temos aqui, as nossas professoras, as nossas diretoras, as nossas coordenadoras, minha referência a essas guerreiras. E para materializar o dado concreto dessa luta da CEMED, que vem culminar com a trajetória de trabalho de profissionais belíssimas, né, que tem uma trajetória de vida, uma trajetória educacional invejável, é que esta preocupação, diante da dinâmica de compreender como progredir o processo educacional, que a CEMED implantou em 2019 o SAS. SAS, a professora Andresa falou muito bem dos elementos externos e dos elementos internos de socorro, da CEMED de socorro. SAS é a materialização do elemento interno, do fruto da trajetória de dedicação do trabalho de tantos profissionais legais, de tantas guerreiras, no bom sentido da expressão que nós temos aí. Então, o SAS vem materializar esse sistema de avaliação de aprendizagem de socorro. Esta marca, este símbolo, que não se prende apenas no simbolismo. Ela se prende em dados e vai fazer com que nos ajude a compreender esses dados. O sistema próprio de mensuração da qualidade da educação com a finalidade de orientar as políticas públicas educacionais no município de Nossa Senhora do Socorro. Eu gostaria de fazer o convite de vocês também terem a oportunidade de ter essa voz de uma guerreira que faz parte da nossa equipe, a professora Iris, para trazer o dado histórico aí, esse fio condutor que vocês vão relembrar que nada mais é fruto do trabalho de vocês, guerreiras.
Olá, isso mesmo, Ricardo. Ouvindo vocês falarem, né, dos guerreiros e guerreiras, eu me sinto na obrigação de mencionar, né, que na ocasião, em 2019, quando foi lançado esse desafio para nós, eu ainda como professora e atuante de uma turma de 5º ano, pude perceber, né, do outro lado da cortina, né, essa implementação da portaria que foi feita pela CEMED, com apresentações de simulados nos quais nós pudemos vivenciar isso em sala de aula, com devolutivas que foram mencionadas, que foram trabalhadas e discutidas, e informações. Eu, deste outro lado, fazendo assim, tirando todo o proveito, né, de poder usufruir da aprendizagem de tantos guerreiros e guerreiras que a CEMED tem. E a partir dessa formação, nós fazíamos também o quê? A utilização. Guerreiros e guerreiras, viu, professor? Com certeza, com certeza. Nós fazíamos a utilização dos resultados para que pudéssemos estar respaldados, né, dentro de resultados significativos, de fato, para que fizéssemos as intervenções. Daí foi quando veio o ano de 2020, né, com a elaboração das matrizes alinhadas ao currículo de Sergipe, que nós fizemos durante todo esse período, que foi o que nos deu a base para construir, né, todo o nosso CACs, certo? E 2021, embora tenhamos vivido um momento pandêmico, continuado, né, a viver esse momento pandêmico, nós continuamos com nossas avaliações diagnósticas para que nós pudéssemos, as avaliações diagnósticas, para que nós pudéssemos ter o conhecimento de como, de fato, nossos alunos estariam, embora nós possamos conversar, entender, e sabíamos até, mas diferente modo é quando você vê a materialização dessa conversa, dessa discussão de aprendizado. E aí foram aplicados simulados, com devolutivas, tanto para os professores quanto para os alunos, com as intervenções nas formações, utilizando desses resultados. E agora o que teremos para 2022? Isso mesmo, para 2022 nós vamos ter mais articulações a fazer, mais intensificação de toda essa aprendizagem que o SAS também nos possibilita, com as avaliações diagnósticas e formativas, e teremos também devolutivas, né, de formações, com intensificação de aprendizagem, com essa implementação do currículo que vai nos proporcionar a possibilidade de fato, recompor as aprendizagens desses alunos, intensificando todo o conhecimento, utilizando dos resultados. E em todo esse contexto, a gente pode verificar as duas avaliações que seguem, que é a avaliação externa e a avaliação interna. Aquela avaliação externa, não é? Que ela é aplicada por agentes externos, que a gente sabe, né? É uma avaliação de larga escala e que, com certeza, essas avaliações que fazem parte de todo o processo de ensino-aprendizagem permitem a nós, enquanto professores, as percepções que nós possamos orientar as nossas salas de aulas com nossos alunos, para saber se eles estão aprendendo e alcançando, né, aqueles objetivos previamente definidos. E o que nós queremos, de fato, é o quê? Tornar essas avaliações, que têm a sua aplicação também interna, cada vez mais efetiva e cada vez mais significativa dentro do nosso sistema de ensino. E juntando, quando a gente percebe aí a junção dessas duas avaliações, a avaliação interna, a avaliação externa, ela nos dá exatamente isso, esse auxílio na tomada de decisões, para que possamos, junto, de forma coletiva, mais uma vez aqui, a palavra do coletivo sendo aplicada, né? Aí, esse coletivo, o tanto que ele favorece e engrandece a nossa educação. Então, quando se fala de avaliação interna e externa, eu sei que muitos de nós aqui não é um assunto novo, mas é um assunto que precisa ser relembrado dessas ferramentas, né, que nos fornecem elementos
elementos assim muitíssimos importantes para a formulação, para o monitoramento de políticas públicas, quer sejam externas ou internas, certo? Iris, deixa eu fazer um comentário. Nesse processo, né, de diferenciação entre avaliação externa e interna, só para reforçar, o SAS, que nós acabamos de mencionar, ele é uma avaliação externa, né, a partir do momento, quando nós mandamos aquelas avaliações diagnósticas para as escolas em 2021, é externo. Por quê? Porque o professor de imediatamente não vai ver resultado. O resultado chega para a Secretaria Municipal de Educação. Né? Os simulados que foram feitos, os resultados chegaram para nós. E em formação com o professor, nós passamos as devolutivas, que foi como cada aluno se saiu, como cada escola se saiu. A avaliação interna é o professor e o aluno, é aquela que acontece no dia a dia da escola. Tudo que não for feito lá pelo professor é externo. Então, o SAS, né? Se a gente manda uma avaliação, um simulado é externo. O SAEB é externo. O SAESI, SE de Sergipe, SAESI, é uma avaliação externa que nós fizemos pela primeira vez no final de 2021. Né? Então, são avaliações que nos dão também indicadores do desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos. Então, só para deixar mais efetivo o que é externo e o que é interno. As duas são relevantes, cada uma tem seus papéis, né? Agora, ambas, olha aí a seta, né? Colaboram e buscam o desenvolvimento também da aprendizagem. Pode seguir, Iris. Isso me faz lembrar uma afirmativa de Lucchesi, que ele falou assim, que o ato de avaliar envolve basicamente 3 passos: conhecer o nível de desempenho real do aluno, comparar essa informação com aquilo que é considerado importante no processo educativo, ou seja, a qualificação, e tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados. Então, junta todo nesse ato de avaliação, né? Sobre os resultados que você mencionou aí. E depois de toda essa reflexão sobre essas avaliações internas e externas, a gente relembra também esse ciclo de avaliação, né? Que aí ele veio numa composição de uma avaliação diagnóstica, que é aquela avaliação que nós já passamos, tanto internamente, né? Para que possamos ter esse respaldo. A análise de resultado, que é o que nós fazemos quando pegamos os resultados dessas avaliações e podemos ter uma base para poder dar continuidade nesse planejamento, no planejamento que vai nos dar o suporte de fazermos as necessárias e tão importantes intervenções pedagógicas. E quando nós falamos nessas análises de resultado, nada mais, nada menos, nós vamos chamar aquele que analisa todos os resultados que chegam até nós na secretaria e que tem faz esse papel, né, de repassar essa análise para nós e para os professores. É com você, né, Ricardo? Professora Iris. Então, vamos aqui mensurar aqui uma ação guerreira aí. Convido aí os guerreiros, professor Walter, professor Romualdo, diretor Romualdo, né, e tantos outros diretores e coordenadores que atuam brilhantemente aí, afinco aí, com força e energia, conduzindo sua equipe, que muitos, por sua vez, contribuíram e continuam contribuindo nesses resultados das suas atribuições, dos seus trabalhos. Bem, aqui nós estamos trazendo um exemplo, tá bom? E quero fazer jus de antemão, agradecer a autorização do professor Romualdo, do diretor Romualdo, que eu pedi autorização, né, para fazer uso figurado dos seus dados, da escola, que é o diretor, que é da Escola Gentil Daltro, tá? Mas aqui a proposta é refletir uns dados já bem fresquinhos, bem novos aí, que são os resultados do SAESI, né? Que é, no caso, o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe. Né? O ano passado, 2021, foi o primeiro momento, foi a primeira vez que
O SAESE foi implantado aqui no estado de Sergipe, avaliando aqui os nossos alunos, os nossos estudantes da educação básica. Então, a proposta aqui da gente analisar, a gente vai observar um exemplo, como nós podemos compreender os dados do SAESE, tá? Todos os diretores, né, e a professora Andresa pode reforçar isso também com a gente, nós teremos um momento adequado, propício para mergulharmos passo a passo na plataforma que faz com que os diretores tenham acesso de primeira mão a esses dados. Bom, é por isso que eu pedi a autorização de Romualdo. Então, para exemplificar aqui, nós vamos trabalhar, eu vou apresentar para vocês 4 passos, para a gente analisar os resultados do SAESE, citando como exemplo. Poderia trazer resultado do SAS, poderia trazer do SAEB, mas vamos nos concentrar para ilustrar aqui o SAESE. Então, o primeiro passo, localizar e identificar os resultados das turmas. Só relembrando, o SAESE teve como público-alvo os alunos do segundo ano, avaliando língua portuguesa, alunos do quinto ano e alunos do sexto ano. Então, você observa que é por amostragem, mas uma amostragem que tem nono ano, só para corrigir, alvo. Ricardo. Nono ano. Você Perdão, acabou falando sexto ano. Perdão. Obrigado, Andresa. E nono ano. Segundo, quinto e nono ano. Os quintos e os nonos anos, língua portuguesa e matemática. Matemática, professor? Sim, matemática. Por quê? A matemática, a gente precisa perder um pouco o medo ou o tabu dessa disciplina magnífica, belíssima. Por quê? Porque, às vezes, a linguagem teórica, a linguagem subjetiva, fica, às vezes, difícil da gente analisar aquilo que aconteceu, os pormenores que acontecem de eventualidade na aplicação de uma avaliação. A matemática vem nos ajudar, num ponto de vista da sistemática da avaliação. Vem traduzir alguns aspectos subjetivos, teóricos, para materializar de forma numérica, e aí alguns de vocês podem, mas isso é frio. Mas isso nos ajuda a ter um parâmetro para avaliar como está o nível de aprendizagem dos nossos alunos. Então, é uma maneira de materializar, de sistematizar, né, por números, um determinado resultado. E, no caso do SAESE, eles trabalham com níveis, que também acontece com o SAEB com a avaliação de fluência, né? Mesmo sendo uma configuração numérica, traz uma interpretação e os níveis desse nível de que o aluno está atingindo, tá certo? Só para exemplificar quando vocês tiverem acesso à plataforma. Então, vocês vão ter essa visão geral do resultado do Estado, do resultado do município, vários dados, e o resultado por turma. Quando você visualiza o resultado por turma, aqui nós temos o exemplo do segundo ano, e você vai ver os quantitativo de alunos previstos para que foram inscritos para fazer a avaliação. Isso tem que levar em consideração, por exemplo, segundo ano, 30 alunos previstos a partir dos dados do censo do ano passado. Então, se a avaliação foi aplicada em 2021, esse quantitativo de alunos previstos, o sistema capturou os dados do censo de 2020. Está claro até aí? Beleza. De fato, quantos alunos compareceram na avaliação? No caso do segundo ano, nós temos 27 alunos, o total de ausentes, 3, média de acertos, o sistema ele já traz isso para você, o aluno, o diretor e o coordenador estudar, e o professor também, posteriormente, os dados, e a média de proficiência, né, que é um cálculo que atinge para poder ter o parâmetro para a gente perceber e interpretar em que nível o aluno, aquela turma, atingiu. Tá certo? Depois tem uma seta que é ver mais. Na plataforma, quando o diretor clica em ver mais, ele traz informações detalhadas dos seus alunos. Nome completo e aquilo que ele respondeu. As questões como se fosse um gabarito, um gabarito detalhado do rendimento do aluno, tá bom? Do seu aluno matriculado na sua escola, tá bom? Compreensão dos dados. A proficiência de língua portuguesa, por exemplo. Aqui nós temos, como vocês perceberam na lâmina anterior,
uma numeração, 700, 600, 100 e tal, que são os níveis que eu comentei com vocês. E aqui nós temos 734,9, que é o nível da escola específica que atingiu do segundo ano, por exemplo. O que esse número representa? É o nível e o desempenho dentro da escala estadual. Observe que nós estamos discutindo sobre o SAESE. SAESE, a gente pode criar uma certa confusão, SAESE, SAEB, o nosso foco é o SAESE, Sergipe, tá bom? E aí, o que é que esse nível vem traduzir? Essa numeração vem traduzir. De 775 a 800 é o nível 1. O SAESE trabalha com 4 níveis. Não vamos mergulhar isso hoje, teremos um momento adequado para isso. No nível 1, nós temos o desempenho maior ou igual de 775 e menor que 800. Então, aí, de fato, a gente fica um pouco de antena ligada que, dentro desse resultado simbólico de língua portuguesa, a escola atingiu 734,9. A escola não, a turma. Então, nós temos aí o público que está abaixo, grosso modo, do nível 1. Então, a descrição do nível. Vou ler para vocês. O estudante, provavelmente, nesse nível, os estudantes provavelmente são capazes de ler e compreender com autonomia instruções de uma receita culinária, considerando a situação comunicativa do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. Então, você observa que nós temos a indicação numérica e automaticamente não se prende ao número em si, mas tem uma interpretação que é através do nível de uma escala de compreensão, onde que o aluno tem que estar ciente que pode atingir esse nível. E aí, assim, sucessivamente, nós vamos compreender isso aí, os diretores e os coordenadores vão ter de posse desses dados para poder fazer o seu planejamento e fazer intervenções de aprendizagem. Por favor. Ô, Ricardo, deixa eu fazer uma observação. Antes de passarmos para passo 3, né? Só recapitulando o que Ricardo o que é que Ricardo está fazendo aqui. Ele está analisando. Saiu um resultado de uma avaliação externa. Ou saiu o resultado de uma avaliação interna, que é o resultado que o professor, que é a avaliação que o professor faz na sua escola. O que é que esse resultado está me dizendo? Então, estamos analisando de uma avaliação externa, que é o SAESE, como ele disse, são dados fresquinhos, né? Então, diante desse resultado, o que eu, enquanto coordenadora, junto com o meu corpo docente, vou fazer? Então, ele falou, primeiro passo, bota aí, Ilane, por favor, só para retomar. Primeiro passo, eu tenho que entender, eu tenho que acessar o sistema e localizar e identificar esses resultados. Então, eu vi que essa minha turminha aí de segundo ano teve uma média aí de 5,8 acertos, ou seja, entre 5 e 6 questões. Do total de 22 questões, eles acertaram entre 5 e 6. Olha, 22 foi o total de questões. Eles acertaram a média entre 5 e 6 questões, acertaram pouco, né? E a proficiência é 73,4. E o que é isso? Então, eu preciso entender o que significa isso, que é para eu poder agir pedagogicamente sobre esses dados. E aí, a próxima lâmina faz esse questionamento. E o que é que significa esse número? Aí, Ricardo disse muito bem que é um nível aí de proficiência. E o que significa esse nível? Né? O que é que esse nível representa? O que é que essa escala representa? E esse nível aí que ele falou muito bem, que a escola não está no nível 1, a escola está abaixo do nível 1, ou seja, a turma, né, desse segundo ano não conseguiu atingir o nível 1. E muitas turmas, quando vocês olharem o resultado dessa semana, vocês vão ver também que está abaixo do nível 1. E nós sabemos inúmeros fatores, né? O principal é o contexto da pandemia, que fez com que esses alunos que estão no segundo ano hoje, eles não estudaram 2021, quando a gente retornou, né? Então, assim, eles foram muito prejudicados em seu desenvolvimento de aprendizagem. Então, nós temos essa consciência. Mas o que é que tem que ser feito agora é o que fazer para meu aluno que está abaixo do nível 1, o que é que eu vou ter que fazer neste ano? Esse aluno do segundo ano passou para um terceiro ano.
Esse aluno está em um terceiro ano e não consegue ler e compreender textos pequenos, instruções básicas de receita. Essa é a leitura que eu devo fazer. Meu aluno estava em um segundo ano, foi para um terceiro, e ele não está sabendo ler texto básico. Então, qual é a intervenção que a escola vai fazer? Então, ou seja, esses resultados, né, a escola que tem aquela cultura de ter sempre os alunos ali no bairro, né? Tem comunidade que é sempre o aluno ali do mesmo bairro, que vai ter um ou outro novo, consegue já visualizar, a partir desse resultado, qual vai ser o encaminhamento e o planejamento agora para 2022, porque a escala está me dizendo isso, percebe? Então, esses indicadores externos nos falam muito. Ele só não vai gerar uma nota futura, que é o IDESE, nacional é IDEB, para Sergipe é IDESE. Ele não vai só gerar um indicador, um número, um índice. Ele vai vir para cá me dizer o que é preciso. O Clecinha fez um comentário, né? O foco principal... Como foi? Deixa eu abrir aqui. O foco principal das escolas é o aprendizado, mas como gerar as aprendizagens sem professores? Realmente, Clecinha, esse é um problema, né, que a Secretaria Municipal de Educação tem que resolver com urgência, porque sem ter um professor lá, de fato, a aprendizagem em si não vai se encaminhar. Então, chegando aqui, né, então vamos pensar em uma escola que tenha atingido o nível 1. Essa escola que atingiu o nível 1 tem que pensar o quê? Meus alunos já estão aqui, então eu tenho que pensar agora em atingir o próximo nível. Eu agora tenho que ir para o nível 2. E o que é que espera de quem está no nível 2? Que leia isso, isso, isso. Aí vai lá e pega a escala para tentar entender. Essa é a linha de raciocínio padrão para fazer uma análise de indicadores externos no caso do SAESE. Se vocês observarem, né, nós estamos trazendo a temática geral e contextualizando a partir da nossa cultura local. Não tem como a gente falar e eu trazer aqui para vocês um resultado de São Paulo, do Ceará. É a mesma coisa na sala de aula. Não tem como eu dar uma aula e trazer exemplos externos se eu tenho toda essa vivência aqui. A menos, claro, que em algum momento nós temos que fazer experiências externas, sim, né? Porque o aluno não está com o umbigo enfiado em um único local. A gente tem que fazer sempre essa relação do micro com o macro, né? Tem que fazer essa interconexão aí do meu local com o mundo, claro, mas eu tenho que partir desse pertencimento para depois chegar em outras escalas. Só para fazer aqui uma ratificação, né? Quando o Ricardo falou do censo, só para lembrar, ele se confundiu, o fechamento do censo é do censo do ano de matrícula, tá? Não é do ano anterior. Quando a gente pega o resultado do censo, quantos alunos fizeram a prova? Do censo que foi fechado lá no início do ano, né? Então, a prova é feita ao final do ano, ele pega os dados da matrícula do ano em curso aí do aluno. Pode seguir, Ricardo. Perfeito. Aí a professora já deu um gancho aí, apresentando os demais passos, fazendo essa interligação daquilo das atribuições diante dos dados, dos resultados, que a equipe diretiva, né, os coordenadores vão desempenhar diante diante do acesso aos resultados. Então, o terceiro passo é justamente realizar reuniões com os professores para planejamento das ações de intervenção a favor do avanço da aprendizagem, tendo como foco a questão da aprendizagem, como já foi muito bem mencionado pela professora. E o quarto passo, orientar os professores no processo de implementação das ações, né, pedagógicas, do planejamento para obter a qualidade educacional. E para falar um pouquinho disso, da questão da qualidade, a professora Iris vai trazer algumas informações para a gente. Vamos ver essa qualidade. E nada mais, né? Nada menos quando se trata de indicadores, da utilização desses indicadores de qualidade, nos permite fazer uma reflexão, né? Enquanto gestores, estarmos analisando como é o ambiente escolar em que eu convivo, né?
O ambiente está proporcionando aos alunos a se socializarem, brincarem, conviverem com a diversidade? É também necessário a gente mensurar se a escola tem sido um ambiente agradável e saudável. A gente sabe, nesse contexto em que nós vivemos, em um mundo de violência, nem tudo a gente pode oferecer por 100%, mas o que eu, enquanto gestora, estou analisando, que minha escola é mais do que um lugar de ensino, é um lugar de ensino e de aprendizagem. É um lugar onde os valores como disciplina, respeito, amizade e solidariedade, eles sejam valorizados. Então, isso pode estar ao meu alcance. Isso eu posso apresentar e representar com qualidade para os meus estudantes. E nessa mesma visão de princípios e indicadores, a gente vem para a prática pedagógica, né? E a gente pode verificar se a proposta pedagógica está de acordo com as necessidades da minha escola. Se a inclusão dos alunos com necessidades especiais estão sendo efetivamente cumprida. Esse é um exemplo. Existem diversas outras ações. Esse é um exemplo que a gente sabe da tamanha importância que essa visão, essa sensibilidade que vocês têm e que apresentam ter, assim como há poucos instantes a professora Cleciane mencionou, né? A gente precisa alcançar essa aprendizagem e, para isso, nós vamos verificando essas fragilidades. E o terceiro item como indicador que vem a avaliação. É um indicador de qualidade, né? Que dará esse feedback em vários níveis dentro da nossa escola. O nível do aluno, das turmas, dos professores, de todos os serviços que competem à escola, né? E essa responsabilidade é só da equipe? Não. Todos nós estamos envolvidos para que possamos obter esses resultados para cada um desses indicadores. E é preciso que façamos o quê? Essa autoavaliação e rever a nossa postura, cada um dentro de sua área, né? de trabalho, sua área de atuação. E o quarto item que vem a gestão escolar participativa, essa que permeia, né, todos os indicadores com qualidade, mensurar essa participação de toda a comunidade escolar nas decisões por meio de participação de conselhos escolares e de constantes acompanhamentos escolares, que é o que nós fazemos. E considerar também o quê? As parcerias que nós conseguimos, né, estar colocando com nossa escola, né, sendo solucionado problemas como conflitos e outros mais. E tudo isso pode gerar, né, e contribuir para esse acesso de permanência dos alunos na nossa escola, que também é um indicador de qualidade, verificando os aspectos que devem ser considerados nesses indicadores, tem a importância em verificar quais são essas medidas que estão sendo tomadas, nós, enquanto gestores, né, nós, enquanto professores, né, para receber os alunos que apresentam essa defasagem de aprendizagem. Como está sendo, ou como está tratando, né, o aprendizado desses alunos que têm essas necessidades especiais. De analisarmos, de acompanharmos também as faltas e os índices de evasão que nós estamos tendo. Tem um outro fator que tem uma grande influência também, é o nível de satisfação, né? Quando a gente vê pais, quando a gente vê aqueles responsáveis pelo desenvolvimento dessa aprendizagem, eles sendo acolhidos na nossa escola, é que vai fazer, que vai exaltar, né, essa vontade dos estudantes de permanecerem na escola. E substancialmente a gente pode verificar uma queda de evasão, mas aí a gente pensa, e o que é que nós podemos fazer? Aquilo que vocês fazem com muita maestria, por sinal, que são esses projetos, os projetos pedagógicos que serão agora mencionados. Então, nós vamos trazer essa próxima pauta, né, dos projetos pedagógicos integradores e temas contemporâneos transversais. E nós vamos trabalhar pensando nesta frase: na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. E esses projetos
né? Eles fazem com que os nossos alunos aprendam de maneira mais leve, de maneira mais integrada, né? E, sendo assim, vocês vão colher muito, muito, vão semear bastante e colher bastante bem, lançando essa semente de aprendizado, não é, professora Andresa? Oi, Lana, é verdade. E assim, muitos desses projetos, né, que eles já desenvolvem no dia a dia do cotidiano escolar, muito tem a ver com a aprendizagem baseada em projetos, que é uma estratégia de metodologia ativa. Então, o que é que a gente precisa ver? É sempre essa reflexão, como eu disse desde o início, é ver como é que está sendo o meu projeto. Ele está sendo trabalhado com metodologia ativa ou ele está sendo trabalhado na perspectiva tradicional e os alunos estão sendo passivos? Então, essa é a grande reflexão, porque a aprendizagem baseada em projetos, de uma certa forma, ela já acontece no nosso cotidiano. Nós precisamos agora dar uma aperfeiçoada para que os nossos alunos, gradualmente, possam se transformar em protagonistas da aprendizagem. Então, essa aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia ativa, né, que utiliza atividades em grupos, focadas em capturar a atenção dos alunos, através de problemas do mundo real, que foi o que eu falei. Não adianta eu falar de um projeto de poluição e pegar sempre exemplos externos, se ao lado da escola o pessoal está jogando lixo do lado da escola, ou em algum canteiro do bairro, né? Então, temos sempre que buscar problemas reais e fazer com que os alunos tenham uma atuação a partir desse problema. E aí, a metodologia baseada em projetos trabalha por meio de ações inovadoras, em que esses alunos são protagonistas. Mas por que inovador se eu já trabalho isso há muito tempo? A inovação está nessa transição de o aluno sair da posição passiva, aquele aluno que só escuta, para uma ação ativa, um aluno que fala, que opina, que age. E quanto mais ele atua no processo, mais ele aprende. E aí, sempre quando nós estamos trabalhando com projetos, através do qual o aluno se torna protagonista da aprendizagem, nós estamos, consequentemente, desenvolvendo competências gerais do nosso currículo de Sergipe. Entre essas, aqui desenvolve todas as 9, a depender da temática que o currículo, que o projeto esteja abordando. Mas, no geral, né, grande parte dos projetos vai estar sempre desenvolvendo o pensamento crítico do aluno. Vai desenvolver a competência da colaboração, a competência da comunicação, a competência do conhecimento, né? E assim por diante. Então, eu tenho que trabalhar as competências na implementação do currículo como um assunto? Não. Observe aí, olha, que ao desenvolver um projeto integrador e ao pensar em metodologias por meio das quais os alunos se tornam ativos, consequentemente, as competências serão desenvolvidas. Então, essa aí é a mensagem que a gente traz para vocês, né, em relação aos projetos. Pode seguindo. Esses projetos estão alinhados ao fazer do aluno, à atuação do aluno. Então, vamos analisar aqui essa pirâmide de aprendizagem de William Glasser. E aí, observe que aí de cima para baixo, o aprendizado começou passivo. Lembra que eu falei da transição? A nossa missão, ao desenvolver projetos, que todo mundo aqui já faz projetos pedagógicos. A questão é eu transformar o meu projeto em uma aprendizagem ativa. Eu vou sair, olha, desse canal aí de passivo, para transformar a aprendizagem em ativa. Mas o que é que eu faço para fazer essa aprendizagem ativa? Aí, veja, Glasser, ao analisar a aprendizagem do aluno por meio de várias pesquisas, ele constatou que somente vou ler a pirâmide de cima para baixo, que somente 10% dos alunos aprendem quando eles fazem uma leitura. Quando somente lê, 10% aí está aprendendo. Quando
a aprendizagem envolve agora a escuta, já aumenta em 20% a aprendizagem do aluno. Quando eu estou visualizando, aumenta para 30%. Quando eu vejo e escuto ao mesmo tempo, que é esse processo aqui que nós estamos fazendo, essa aprendizagem aí vai para 50%. Por isso que é muito importante na sala de aula, né, onde a aula expositiva impera, é muito importante os recursos pedagógicos para que o aluno comece também a visualizar, porque chega aí em 50% da aprendizagem. Aí agora vamos seguindo. Quando a gente começa a seguir, não é seguindo de passar, não, viu, Elane? Vamos seguindo, né? Você quer passar. Você olhou assim. Vamos seguindo agora a linha do raciocínio para deixar a aprendizagem ativa. Agora, veja, eu já expliquei, o aluno já ouviu, já visualizou, eu agora vou propor uma análise, vou propor ouvir o aluno. Então, quando os alunos começam a discutir a temática, a aprendizagem vai para 70%. Quando eles começam a pôr em prática, ou seja, se for um projeto em que eles vão ter que fazer alguma intervenção, vai ter que atuar, vai ter que desenvolver alguma coisa, a aprendizagem vai para 80%. E se a gente começa a trabalhar com grupos onde a aprendizagem vai ser compartilhada, essa aí vai para 90%. Então, veja, eu estava comentando, quando a gente estava reunido aqui, a equipe, eu falei bem assim, quando a gente acabar a formação, é que a gente vai estar sabendo mais do que a gente deveria saber. Porque esse processo aqui de análise, de troca de informações, faz com que a gente aprenda cada vez mais. Né? Quando a gente terminar a apresentação, que a gente vai estar no ponto para dar outra formação igual a essa, que vai estar bem melhor. Porque sempre quando eu saio, né, quando eu ministro algo assim, eu sinto com a sensação que eu aprendi bastante. Então, o que é que eu preciso fazer? Quando nós vimos lá que uma das áreas de atuação, né, do coordenador em relação à implementação do currículo e ação docente, tá praticamente essas duas áreas aí interligadas chegam nas metodologias. Então, ao pensar em metodologias, em práticas pedagógicas, eu preciso pensar em práticas, em ações que tragam o meu aluno para o processo ativo. Gente, isso mais do que nunca, porque, olha, 2021, o nosso principal foco foi manter o vínculo do aluno com a escola, né? Porque a evasão foi imensa, por conta aí dos diversos fatores agravados aí pela pandemia. Agora o nosso foco vai ser recompor a aprendizagem, certo? Mas o que adianta o aluno voltar para a escola agora? A gente consegue a permanência, faz busca ativa, consegue o aluno lá na escola, faz a permanência, se eu vou voltar para práticas tradicionais. Né? Para eu conseguir a recomposição, eu vou precisar atuar de forma ativa. Eu tenho que ser um professor ativo na minha sala de aula. Eu sendo um professor ativo, consequentemente, eu vou ter também alunos ativos. Então, essa é a reflexão aqui dessa pirâmide que nós deixamos para vocês. Bom, não temos como desenvolver um projeto sem um tema, né? Quando a gente pensa que o projeto é bacana, que ele traz vários benefícios, mas qual vai ser o tema que nós vamos trabalhar no nosso projeto? Vai ser a Páscoa? Vai ser o Dia do Índio? Vai ser o Dia das Mães? Vai ser o São João? Eu sempre bato nesse martelinho das datas comemorativas. As datas continuarão a existir, elas devem existir porque faz parte da cultura local, faz parte da cultura escolar. Entretanto, nós precisamos levar e consolidar cada vez mais no chão da escola projetos pedagógicos com temáticas de temas transversais contemporâneos, né? Então, esses projetos integradores, eles vêm como uma tendência, algo, olha, já tinha, mas agora cada vez mais a BNCC impõe, né, que a gente trabalhe com uma integração, porque eu não posso trabalhar o ensino descontextualizado. Eu tenho que trazer uma contextualização, e nada melhor do que para gerar a interdisciplinaridade, vamos dizer assim, né, do que um contexto.
comum a todos os componentes curriculares através de um tema integrador. Então, os projetos integradores, eles pretendem incorporar uma abordagem integradora e transversal dos conhecimentos escolares com o objetivo de oferecer aos estudantes uma formação mais completa, que englobe a formação para o trabalho, para a cidadania e para a democracia. Né? E como são esses temas? Aí a gente apresenta para vocês, nós já apresentamos em outras formações, né? Quem já participou em formação conosco, mas aí a gente reforça aqui esse livrinho publicado pelo MEC, que são os temas contemporâneos transversais da BNCC. Então, com a homologação da BNCC, os temas contemporâneos transversais eclodiram e trouxe toda uma normativa para eles. Porque como era? Andressa, mas temas transversais não já existiam? Já, vamos passar aqui para a gente ver. E onde era que eles estavam? Eles estavam nos PCNs. Os PCNs já trabalhavam com temas transversais, entretanto, não tinham uma obrigatoriedade, né? Era uma orientação. E quais são os temas que estão lá nos PCNs? Saúde, trabalho e consumo, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual e ética. Então, vários de vocês aqui já desenvolveram algum projeto com esse tema transversal, que é um tema contemporâneo transversal. Ao ser colocado em um projeto para gerar a contextualização, para gerar a integração, porque não tem a disciplina em si, ele se transforma em um tema integrador. E qual a sua diferença com a BNCC? Né? Então, ou seja, com a BNCC, ele ganhou um caráter agora normativo. Todos esses temas que nós vamos apresentar aqui, eles têm ou um decreto ou uma lei tratando dessa obrigatoriedade na sala de aula. Então, quando era somente com os temas transversais dos PCNs, não tinha. Um ou outro tinha. Agora não, com o avanço, né? Se vocês observarem a LDB está repleta de temas que são obrigatórios ao currículo. Então, a BNCC trouxe essa avalanche de temas e que todos são normatizados, ou seja, trouxe um status de lei, né, de permanência para o ambiente escolar. E o tema aí contemporâneo é só para trazer essa transição dos PCNs para cá, demonstrando cada vez mais a relevância de se trabalhar esse tema na sala de aula. Então, vamos lá. Na área de ciência e tecnologia, tem o tema ciência e tecnologia. 2 temas. Nos PCNs só eram 6. Agora, aumentou, veja. Na área de multiculturalismo, nós temos diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, mais 2 temas. Em relação ao tema da cidadania e civismo, nós temos vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direito da criança e do adolescente, processo de envelhecimento e valorização do idoso. Só aqui nós temos 6 novos temas. Muitos que já trabalhavam em sala de aula, mas que não tinham status de ser transversal. A exemplo da educação para o trânsito. Saúde. Na área da saúde, nós temos saúde e educação alimentar e nutricional. Por falar nisso, hoje a Adriana conversou comigo e falou assim, Andressa, eu estou fazendo aqui uma atividade e está perguntando se o PPP das escolas, se todos os PPPs foram revisados e se eles já tratam da abordagem desse tema, a educação alimentar e nutricional. Ela estava fazendo a prestação de contas do CAI. E lá perguntava, por quê? Porque é uma obrigatoriedade recente, né? Então, ou seja, diante dessas obrigatoriedades, nós precisamos atualizar o PPP, colocando essas temáticas, e não só colocar, em algum momento nós temos que desenvolver, em algum momento do ano letivo, né, da nossa organização pedagógica, nós temos que desenvolver alguns desses temas. E, por último, a economia, que vem com o trabalho, educação financeira e educação fiscal. Né? Então, tem escolas da rede estadual que já implementaram um componente curricular com a temática da educação financeira e empreendedorismo. É algo que vai crescer bastante.
E o meio ambiente, né, que é o bom, todo mundo precisa e fala muito, é o tema queridinho aí dos projetos pedagógicos, que é a educação ambiental e educação para o consumo, né, que essa educação para o consumo também é muito relevante. Então, pensando, né, nessa integração dos temas para o desenvolvimento, a gente traz essa outra integração necessária para o ambiente escolar, que é família e escola andando juntas para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Pode vir, Lani. E aí eu quero chamar vocês a pensar junto comigo. Vamos pensar o nosso aluno como um barquinho. E nesse barquinho tem os 2 remos. Um remo é a família, o outro remo é a escola. Quando esses 2 remos funcionam juntos, o barquinho, que é o nosso aluno, ele avança. Ele avança no aprendizado, ele avança no desenvolvimento, e ao avançar, ele é essa estrela que vai brilhar. Então, para que o nosso aluno seja essa estrela apontada por Deus, como cada um de nós somos, seja lá qual for o seu credo, Deus aponta para você e diz, você pode brilhar, assim como você, assim como eu, o nosso aluno também tem esse direito. E o que vai favorecer isso é esse acompanhamento da família e da escola, não é, professora Moniza? É isso mesmo, né? Então, meus queridos, assim, não há uma fórmula, né, para que esse relacionamento da escola com a família aconteça da melhor forma. Cada escola, cada gestor trata de uma forma, né, a partir da realidade da sua comunidade, das dificuldades que eles enfrentam. Eu sei que dentre todos os desafios, né, que vocês viram hoje, em termos de pauta, né, de assuntos que foram tratados aqui, esse não é dos menores, né? Eu sei que vocês lidam muito com essa dificuldade. E nós vamos refletir o que nós vamos falar hoje, meus queridos. Não é assim, não se trata de novidade, de algo que vocês nunca viram. Não, não é isso, né? Nós vamos refletir um pouco sobre passos, né? Sobre situações, sobre como a gente pode, de repente, trazer um pouco mais essa família para perto de nós, né? Então, Piaget diz assim, que ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais e ao proporcionar reciprocamente aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se a uma divisão de responsabilidades. Então, a gente sabe que se essa divisão de responsabilidades ela fosse realizada, né, com mais afinco, as coisas andariam melhor. Nós sabemos disso. Mas o nosso papel, né, o papel de vocês, enquanto gestor, é ir realmente pensando como é que eu posso melhorar, né, a relação desse pai, né, com a escola. Ele tem um filho que tem sérias dificuldades e muitas vezes ele não está presente. Então, a gente pensa que o processo de desenvolvimento da aprendizagem, ele passa muito por isso, por essa relação ativa, né, entre a escola e a família, ainda que seja algo difícil, a gente sabe que é um desafio, mas é preciso ir construindo, como vocês vêm construindo ao longo de anos, essa relação de aproximação e de companheirismo para que as coisas fluam da melhor forma, né? Então, é de fato entender o papel de cada um e as corresponsabilidades, né? Os 2 têm as suas responsabilidades. Então, nesse sentido, nós vamos pensar um pouco, nós trouxemos essa imagem, né? Porque muitas vezes nós percebemos que isso acontece no âmbito da escola, o pai fica tentando lançar responsabilidades para a escola, que muitas vezes a gente sabe que é do pai, e aí o que é que acontece? A escola, né, o gestor, ele tenta tratar essa situação da melhor forma possível, né, com muita sabedoria,
porque a gente precisa também conquistar esse pai, né? Porque se a gente não conquista os pais, eles tornam-se praticamente inimigos, né, da escola e causam sérias dificuldades. Então, veja que nessa relação, de fato, não se trata de ver os culpados, porque quando a gente vê culpados, a gente não chega a melhorar a situação, a gente não melhora nada com isso, né? Então, a gente precisa o quê? Pensar nas responsabilidades. Então, nós trouxemos alguns questionamentos aqui para vocês pensarem, né, e dar sua opinião lá no chat, já que a gente vai discutir algumas questões, temos a atividade logo mais, né? Então, deixem o registro lá da opinião de vocês quanto a esses questionamentos. O primeiro diz assim: assistir e informar o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes é responsabilidade de quem? É da escola? É da família? De quem é essa responsabilidade? Os dois andam juntos? Como é que isso acontece? Né? Observar a frequência do estudante na escola. Né? Vejam que são situações sérias, né? Situações que realmente demandam muito de nós. Né? Acompanhar o comportamento do estudante em seus momentos difíceis, ou mesmo acompanhar o estudante durante o seu percurso, o seu acompanhamento. O acompanhamento, na verdade, é algo contínuo, né? Que a gente faz de forma contínua na escola. Então, vão registrando aí no chat, certo? Para que depois a gente possa voltar, né? Agora, pensem com carinho, reflitam bem, porque, de fato, são questões sérias, né? E eu sei que vocês tratam e lidam com isso o tempo inteiro, né? Pode passar. Bem, responsabilidades compartilhadas, né? Para que a mudança aconteça, precisamos unir forças, pois o essencial para o aprendizado de todos é principalmente a união entre a família e a escola, né? E aí eu volto a dizer a vocês, esse percurso tem sido muito difícil por uma série de questões, mas nós podemos, né, aos poucos, implementar algumas situações, algumas ações que contribuam para melhorar esse relacionamento. E aí nós estávamos ouvindo, né, alguns depoimentos de como algumas pessoas trabalham em suas escolas. Uma dessas pessoas é a professora Fabiana, que está aqui, né? E vocês sabem que ela é diretora numa escola. Então, nós fomos unindo, pesquisando e pensando em formas de como implementar ações que, de repente, vocês já fazem. E aí eu volto a refletir sobre o que a Andresa disse no início. Ela disse, olha, vamos observar o que nós já realizamos e como realizamos. Se eu já faço essa comunicação no WhatsApp, eu preciso pensar, será que eu preciso melhorar essa comunicação? Ou será que a comunicação realmente está muito boa, está fluindo muito bem? Porque nós observamos que a comunicação no WhatsApp, ela tem sido, assim, uma ferramenta importante nas escolas, porque você dá um recado de forma precisa, objetiva, rapidamente os pais, eles observam porque as pessoas, elas estão no WhatsApp com uma frequência boa, né? E quando não estão, às vezes o colega passa para o outro a informação, então a informação ela acaba seguindo de forma assim mais rápida. Então, esse diálogo aí no WhatsApp, nós percebemos que é algo que tem um efeito positivo. O próximo diz respeito a essa relação de confiança, que é construída, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Nem o pai confia tão rapidamente na escola, nem a escola também. Então, essa construção, né? E essa construção, ela acontece a partir de situações relevantes. Como assim?
quando a gente trata com o pai de forma sincera, né? Quando a gente dá informações coerentes, né? Quando a gente precisa desmarcar algo, mas avisa com antecedência, ou tenta de todas as formas fazer esse pai com que essa informação chegue a ele, para que ele não, enfim, não tenha uma informação distorcida. Então, é uma relação que se constrói mesmo no dia a dia. É uma coisa que vocês já fazem muito bem, mas que tem todo um trabalho mesmo de diálogo, de esclarecimento. Essa reunião de conselho, gente, a Andresa também tocou no início da importância de estar sempre reunindo esse conselho escolar, né? O conselho... Desculpe, gente. O conselho escolar, ele precisa ter esse papel mais ativo mesmo. Por quê? Porque, de repente, nós temos demandas importantes, de repente não, nós temos demandas importantes na escola, e essas demandas, elas podem muito bem ser conversadas, trabalhadas, discutidas junto ao conselho também. É trazer, né, para perto de nós essas pessoas que representam o conselho escolar, para ajudar mesmo no âmbito da discussão, para se chegar ao melhor resultado, à melhor decisão para a escola, né, para o bem dos nossos alunos, né, para o sucesso deles. O próximo é esse voluntariado, né? O voluntariado acontece já em algumas escolas, né? Alguns pais, eles participam mais ativamente, né, na vida da escola, nas situações que envolvem a escola, mas, de repente, isso não acontece em todas, né? O que é importante é permitir que isso aconteça de forma natural, né? Quando você percebe que o pai gosta de estar sempre na escola, né, de trazer ele para perto, porque, nesse sentido, muito provavelmente, ele só tem a acrescentar, a melhorar, né, a convivência da escola. É uma família que está ali na escola, é um representante que vai realmente se contextualizando ali com as questões da escola, né? Um outro aspecto é o aspecto de surpreender os pais. Como assim, Moniza? Isso se trata muito mais de que, muitas vezes, né, o pai ele é convidado a estar na escola por conta do mau comportamento dos seus filhos, do estudante, do seu filho, ou mais de um filho. E aí a gente pensou o seguinte, né? Seria bom trazer esse pai na escola também, quando esses alunos começassem a mostrar bons resultados, né? Começassem a mostrar que estão aprendendo, que estão melhorando em seus comportamentos, que estão evoluindo, participando e etc., para que esse pai perceba a importância da escola na vida do seu filho. Então, inevitavelmente, o pai, ele se aproxima e ele vê o quanto a escola é relevante para a vida dele. A gente sabe que nem todos vai pensar dessa forma, mas acredita que, de forma assim, importante, o pai vai chegando, né? Ele vai se aproximando da vida e do contexto da escola. Então, esse regime de colaboração é justamente o que a gente já tocou um pouco. É essa participação, esse debate, né, sobre as decisões, as tomadas de decisões, essa discussão ampla em que a família pode participar, né, os responsáveis pelo estudante podem participar, devem participar. E um outro aspecto, gente, que a gente pensou é que, às vezes, os pais eles estão mais presentes na escola, ou quando são comemorações de pais e mães, né? Ou quando há reuniões. Mas uma coisa que a gente pensou assim, que vai ajudar muito nessa relação, é quando a gente
começa a promover, né, no âmbito da escola, oficinas, quando tem as feiras, né, de conhecimento, quando forem tratados os projetos, né, integradores, vocês podem convidar, né, os pais para participarem, para ver o crescimento e a participação dos filhos deles na escola. Então, a gente percebe que isso surte muito efeito positivo, né, para os pais. Bem, nós chegamos à atividade, né? E aí eu volto a palavra à Andresa, acredito eu. Oh, isso. Então, nós já estamos nos nossos 10 minutos finais, né? E não podemos finalizar aqui o trabalho sem explicar qual vai ser agora, como vai ser o desempenho de vocês diante da aprendizagem que vocês adquiriram hoje aqui no curso e diante dos conhecimentos que vocês já têm por toda essa jornada que cada um já trilhou em sua vida educacional e profissional, né? Então, nós deixamos 2 atividades lá no AVA e vamos explicar para vocês cada uma delas. A atividade 1 é uma atividade de alternativas, tem as questões subjetivas e objetivas. Nós vamos ler aqui para vocês. Aqui está no nosso... Lani, dê um zoom, por favor. Está no nosso formatinho no Word, mas já está toda bonitinha lá na plataforma, no formato. Pode ir, atividade 1, Lani. Olha, nós... Não, você subiu... Dê mais um zoom para o pessoal ver mais, por favor. Olha, a proposta desta atividade envolve a análise de resultados da avaliação do SAEB. Nós, na nossa apresentação, falamos do SAESE, né? E para a atividade colocamos o SAEB porque é algo mais do cotidiano, está mais próximo a vocês, então nós vamos dar uma explicadinha aqui. Nós criamos, aqui é um resultado real de uma escola de socorro, mas nós colocamos o nome fictício, que é a Escola Municipal Aquarela. E para responder as 4 questões, nós vamos analisar esse gráfico aqui, olha. A Escola Aquarela teve aprendizado, suba mais, eu vou mostrar o gráfico todo, teve 5,35 no aprendizado de língua portuguesa, teve aí um fluxo de 0,98, né? Teve pouca reprovação. O fluxo é o índice de aprovação, reprovação, e o IDEB da escola foi 5,3. Mas embaixo, lá pequenininho, tem a meta projetada de 5,5, mas a escola tirou 5,3. Essa escola está em laranja, aí está em atenção, né? Você já está desenvolvendo, mas não atingiu. Nós fizemos questão de colocar aí no gráfico todas as notas de IDEB, né? Essa parte verdinha é o IDEB que a escola alcançou e que está aí na linha verde com os números vermelhos, é o IDEB. Tem uma legenda aí embaixo dessa Irane para o pessoal ver. Está vendo aí verde? A linha verde, a nota que a escola alcançou e os números estão em vermelho. E a linha preta é a meta projetada pelo INEP, né? O INEP diz o que a escola tem que ter aí ano a ano. Aí vocês vão analisar essa projeção aí do IDEB para responder as questões. Quer falar alguma coisa agora, Fabi? Isso, é porque as meninas perguntaram, e o pessoal da creche, essa não é a realidade, é por isso que tem essa escola fictícia e todos vão se basear e fazer análise dessa escola que estão os dados aí, porque independente se é creche, se é EJA, ou se tem ensino fundamental nos iniciais ou finais, não é análise do IDEB da escola, é dessa escola fictícia Aquarela, é isso mesmo, Andresa? Perfeito. E assim, a ideia é a gente analisar um resultado para planejar. Né? No caso da creche, também vocês fazem avaliações diagnósticas, não tem esses indicadores, então, para ficar mais palpável para um curso, tem que ter algo mais concreto enquanto indicador. E aí, vocês vão analisar essa projeção para responder as questões em cima desse mapa. Não é da escola que ninguém trabalha, é desse daqui. Então, questão 1. A Escola Municipal Aquarela, localizada em Nossa Senhora do Socorro, participou da avaliação SAEB
e teve seus resultados divulgados pelo INEP. A coordenadora, com base nesses dados, deseja analisar o IDEB da sua escola. Analisando, então, a imagem acima, marque as alternativas que julgar falso. Então, vocês vão ver e vai marcar o que for falso. Tem aí mais de uma, tá? Olha que está no plural. Lá no AVA, eu já vi que vocês têm 4 chances de responder, né? Se responder um, aí, se errar, pode responder outra. O importante não é ver quantos vocês acertaram. O importante é, se você errar na primeira, você for refazer, você vai refazer sabendo agora qual é a correta. O importante é aprender. Questão número 2. De acordo com o resultado apresentado na imagem 1, a Escola Municipal Aquarela avançou no IDEB de 2019. Entretanto, não atingiu a meta projetada. Então, considerando os dados, quais ações a equipe gestora e os professores poderiam, né, ou deveriam ter implementado para alcançar a meta projetada? Então, na sua opinião, né? Então, a escola trabalhou e não alcançou a meta. Vocês não sabem o que foi que ela fez para ter crescido. Então, é uma análise mesmo subjetiva que vocês vão pensar no processo de aprendizagem, o que é que pode fazer nesse processo de aprendizagem com os alunos para que eles venham a atingir a meta. Oi, Cleciane, pode falar, enquanto a Elane coloca na questão 3. Oi. Andresa, veja só, eu abri... boa tarde, pessoal. Eu abri essa atividade um pouco mais cedo e aí, mulher, eu não consegui ver nenhum dado. Eu ainda fiz um print para poder dar um zoom, mas não consegui ver nenhum dos dados. Aí ficou muito difícil. Eu posso salvar ele aqui em PDF e postar no grupo também, porque aí vocês ampliam, certo? Isso, seria ótimo. Pronto. Obrigada. Assim que acabar o curso, eu posto lá. Esse mesmo material aqui é só salvar em PDF e colocar lá. Conforme observa-se na imagem 2, que já é essa de baixo, viu? A imagem 2 é essa aqui de baixo, tem aí o nome, tá vendo? Imagem 2. A turma do 5º ano da Escola Municipal Aquarela obteve 189,7 pontos de proficiência em língua portuguesa, que corresponde ao nível 3 da escala SAEB. Então, a gente já disse, né? Como a gente fez lá no SAEB, já disse a pontuação e já disse qual é a escala. Ela está no nível 3. Considerando as aprendizagens desse nível, na sua opinião, quais as ações que o coordenador pedagógico e o professor da turma devem implementar para avançar para o nível 4? Foi o que a gente explicou lá, né? Eles estão no nível 3 e precisam avançar para o nível 4. Para isso, vocês precisam saber o que é que o nível 4 diz enquanto aprendizagem. Aí, lá no material de apoio, tem a escala SAEB. Lá na plataforma vai estar lá. Tem a escala de português e a de matemática. A gente botou a de matemática caso alguém tenha curiosidade. Mas a questão está pedindo para analisar os dados de português, certo? Então, tem lá uma escalazinha de português. Tem o nome SAESE na frente, que é a do Estado, porque ela está bem mais visível do que a do IDEB. Mas aí é a mesma escala. O SAESE, o IDEB do Estado, para o 5º e para o 9º ano, usa a mesma escala, é o mesmo trabalho, então não tem problema. É só pegar a escala lá que vocês vão ver. O que é que diz enquanto aprendizagem do nível 4? Isso, aí vocês vão ver e criar ações que o professor pode desenvolver na sala para que o aluno aprenda e consiga chegar no nível 4, tá bom? Vamos passar para a questão 4, a última. Para implementar o currículo de Sergipe nas salas de aula da Escola Municipal Aquarela e recuperar a aprendizagem dos estudantes com dificuldades, o coordenador e os professores planejaram várias ações. Eu estou pensando como se fosse agora 2022, né? A gente pensou. Vai precisar recuperar a aprendizagem dos alunos. E aí eles planejaram várias ações. Nós já colocamos aqui as ações. Nós queremos saber qual é a errada, né? Entre as ações que precisam ser feitas, nós mostramos aqui vários ciclos de avaliação, de planejamento. Entre as ações, qual dessa aí é errada? Aí vai lá e marca. Pronto, essa é a atividade 1, 4 questões, simplesinha. Vamos para o fórum. Elane, não desça mais não, porque embaixo, lá na outra página, tem um gabarito, né? Lembrar de apagar o gabarito antes de postar essa página aí. É a atividade do fórum, certo? Como o nosso curso é de 30 horas, não é?
a carga horária é maior, então temos 2 atividades aqui para poder incorporar e poder englobar todos os temas que foram trabalhados. No fórum tem os temas transversais contemporâneos, buscam uma contextualização do que é ensinado, trazendo temas que sejam de interesse dos estudantes e de relevância para o seu desenvolvimento enquanto cidadão. É uma contextualização sobre o tema. Aí vem lá. O grande objetivo é que o estudante não termine sua educação formal tendo visto apenas conteúdos abstratos e descontextualizados, mas que também reconheça e aprenda sobre os temas, mostrando que eles são relevantes. Ou seja, aqui é só uma frase para contextualizar a importância dos temas transversais. Vem a pergunta agora, vamos lá? O fórum. Caro prezado cursista, com base no texto acima e na sua vivência como educador, apresente sugestões relevantes de como a equipe gestora e o corpo docente podem desenvolver temas integradores no ambiente escolar. Então, no fórum é isso. Segundo a opinião de vocês, a vivência, a experiência, apresente sugestões de como trabalhar os temas integradores na escola. Pronto, aí vocês vão lá e coloca essa respostinha lá no fórum. Aí, aquele caderninho que a gente mostrou dos temas transversais também é um material de apoio, caso vocês queiram citar algum tema transversal como referência, se caso vocês queiram ler, também está lá enquanto material de apoio, certo? E a Ilane vai voltar aqui para o slide, só para a gente se despedir. Alguém levantou a mão, Maria Nascimento. Quer falar, Maria? Então, pode seguir, Elane. Fabiana, estamos terminando. Mais 1 minuto. Andressa. Oi, Andressa. Oi, Naivone. No caso, se a gente vai analisar... boa tarde, Andressa. A gente vai analisar esse gráfico, no caso dessa escola aí, né? Isso? Tudo vai ser em base nessa escola, aquarela. Isso, perfeito. Perfeito. Ah, ok. Ok, Aí, ok. E a gente entra também naquela... Andressa, essas atividades vão estar lá também no AVA, também, né? Já estão todas já no AVA, certo? Olha, vamos lá. Cleciane disse que lá no AVA a imagem não está boa. A gente vai salvar em PDF e vai postar no grupo. Mas não é para responder no grupo. É só para vocês olharem o PDF, mas vai responder no AVA, né? Eu lembro que teve alguma coisa assim no eixo 1, né? Para responder no AVA, certo? Pode seguir, Ana. Gente, então nós queremos agradecer, né, essa presença de vocês, agradecer essa tarde informativa, né? E eu quero terminar com o restinho da música que diz assim, olha, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, a sua hora é agora, faça acontecer. Muito obrigada por essa tarde maravilhosa. E aí, se alguém tiver algum comentário, né, pode passar, Lani. Vamos aos nossos agradecimentos. Maria tentou, viu, Andresa? Maria tentou falar agora, que o microfone, ela estava com problema no microfone. Maria pode falar. A gente vai encerrar com uma música que as meninas prepararam, já está aqui no ponto, tá certo? Mas Maria levantou a mãozinha, depois, em seguida... Falar da frequência já está aí no chat. Luciana também postou no grupo a frequência, tá certo? Em relação à frequência de sexta-feira, a equipe da TI é quem cuida disso, só que hoje Tom e os meninos estavam em formação da maleta digital com a equipe o dia inteiro, então ele não pôde ver essa questão. Assim que for disponibilizado, a gente manda para vocês, tá certo? E lembrando que, como todo curso, a gente tem 75% de frequência, né, de presença, então 75% de presença nas aulas síncronas significa que a gente tem 4 horas e meia de falta aí, né? Então, mesmo que não consiga registrar, que não é o caso, que a gente vai dar um jeito. Lembrando que a frequência é síncrona, então é na hora que está acontecendo o curso. Então, 1 hora antes de acabar, a gente posta, depois a gente fica repostando aqui no grupo, lá no grupo do curso e aqui no chat, porque para evitar problemas e situações como essa, tem que ser enquanto está acontecendo o
Isso. Lógico que nesse primeiro momento, como a gente não tinha detalhado sobre isso, aí a gente tem que ser um pouco mais maleável, mas a explicação a partir de agora, se é um curso de forma síncrona, então tem que ser na mesma hora que está acontecendo, não é isso, Andresa? O curso. Isso. Pronto, é por esse motivo que bloqueou depois, né? Ainda ficou lá aberto no grupo um tempo, mas aí em seguida a TI, o pessoal automaticamente bloqueou. Mas Pedro já disse que ia conversar com o pessoal, mas veio o final de semana e hoje eles estão o dia todo no curso. Então, acredito que daqui para amanhã, assim que for liberado, a gente coloca lá no grupo, tá certo? Nós agradecemos a Andresa e a equipe, como sempre, a equipe pedagógica dando um show, né, de apresentação, de conhecimento e de síntese, porque não é fácil, os temas e os subtemas de vocês são de uma forma, de uma complexidade, e vocês conseguirem em 2 horas cravadas dar todo o curso, toda a formação, a base. Isso foi muito importante. Deu para aprender tudo? Não, e nem jamais. Nunca a gente aprende tudo de uma única vez, né? Como a Andresa disse, Pedro já explicou, teremos outros momentos formativos. E deixar aí um beijo a Wesley e Tiago, que se preparou tanto, mas por questões pessoais não pôde estar aqui, e profissionais também não pôde estar aqui presente, mas as meninas o representaram muito bem, junto com o Ricardo. Que bom e parabéns. Então, Andresa, mais suas considerações finais para eu lançar aqui o vídeo de encerramento e a gente dá por encerrado em seguida. Nós agradecer a toda a equipe do DGAP, né? Elane, Ricardo, Iris e Moniza, todo mundo que se dedicou aqui para estudar e montar esse material. Como eu falei, tudo é um processo, né? Ninguém está pronto, ninguém sabe, a gente está sempre construindo e estudando no dia a dia. E, para encerrar, como a Cássia disse, vamos cantar a letra dessa música que é tão linda e que nos traz tanta energia. Ela é um símbolo de que a gente não deve baixar a cabeça nunca e que devemos seguir, né? Então, solta o som aí, por favor, para a gente... Muito bem. E olha, podem abrir os microfones para cantar, viu, gente? Vamos abrir as câmeras para tirar uma foto. Olha, Aguinaldo pediu, Andresa, para colocar o percentual de frequência, nós já estamos fazendo o levantamento dos 3 primeiros encontros, já está completo, falta esses 2 últimos, de sexta e o de hoje, e nós colocaremos lá no grupo à disposição de vocês, tá certo? Graças a Deus, nossa frequência está muito boa, vocês estão de parabéns. E aí, quem sai ganhando, na verdade, é o cursista, né? Porque deixar de assistir uma apresentação como a de hoje, por exemplo, é um problema, né? Vai deixar de aprender bastante. Então, com vocês, vamos deixar aqui de papo. Vou colocar agora a música com muita animação para que a gente possa aí encerrar essa tarde com muita alegria com as meninas aí, os meninos do Fabi, Naivone levantou a mão. Assim que terminar aqui a música, a gente coloca, viu, Naivone? Libera o microfone para você falar, viu, minha princesa? Vamos acreditar, né? Que a hora vai chegar. Isso mesmo. Em relação à frequência, viu? Em relação à frequência, só para vocês saberem, não se preocupe, que também tem justificativa. Exemplo da nossa querida Regina, né, que testou positivo mais uma vez, a minha procura está de assim que ela puder, sempre que ela puder, ela vai participar, mas o atestado cobre, né? Tem justificativa. Fiquem bem, fiquem tranquilos. O importante é que a gente participe, o importante é que a gente compartilhe conhecimento. Fica aí o nosso abraço, né? E vamos acompanhando o grupo, fazendo as atividades. E mais uma vez, Andresa, muito obrigada a você e, em seu nome, agradeço a toda a sua equipe. Tá bom, Lu? E Sérgio, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Paz e bem. Beijo, fique com Deus. Vou encerrar agora. Boa noite. Até a próxima. Tchau.